tarde a todos os presentes, de forma especial à mesa do Corpo de Jurado. Temos, de forma regular, temos constatado o conceito de liberdade, tal como já ouvimos recentemente. Mas antes de começar a minha explanação relativamente ao tema, gostaria de fazer alguma análise a partir da frase, para podermos perceber o que realmente precisamos abordar. Só assim que vamos conseguir perceber o que e como vamos, na verdade, defender as nossas posições. A frase está: liberdade significa responsabilidade, vírgula, é por isso que tanta gente tem medo dela. O que nós precisamos discutir é, vamos analisar, ao colocarmos uma vírgula ali, indica-nos a outra expressão, é por isso que tanta gente tem medo dela. A expressão é e que fazem parte simplesmente de uma única explicação, ou seja, uma única expressão. Significa, se nós retirarmos, não muda o sentido. Portanto, eu diria que o que nós precisamos discutir é a razão. Muita gente ou tanta gente tem medo dela. Vamos dizer assim, eu vou refazer para percebermos em condições. Muita gente tem medo da liberdade porque significa responsabilidade. A questão é, verdade ou é mentira? Portanto, a minha posição é contra. E eu diria assim, não é possível um ser completamente racional ter medo da liberdade. Não é possível. Numa das grandes conversas que tive com o Dr. Mwanza, um dos grandes críticos literários que temos no país, ele dizia, quando abordávamos a questão de alguns textos de Agostinho Neto, ele dizia que o que se queria concretamente era a liberdade. A liberdade é que realmente fazia com que Agostinho Neto escrevia os seus textos. Estava naquilo que tanto o ser humano como qualquer um outro animal poderia querer, liberdade. Portanto, eu iria dizer que liberdade, na verdade, é mesmo responsabilidade. É responsabilidade. Agora vamos fazer uma inversão, ou analisar da seguinte forma. Liberdade está ligada ao bem. Responsabilidade está ligada ao bem. Como um ser completamente irracional, e porque a razão está ligada ao bem, teria medo de ser livre? Não é possível. Um ser dotado de razão, diretamente está ligado àquilo que é bem, ou seja, gostaria de viver aquilo que é correto, aquilo que é bem, aquilo que é benéfico. Estaríamos a entrar na teoria, um conselho até que chama Aristóteles, na sua posição de princípio da não contradição. Devemos levar isso em conta. Por quê? Tudo que é bom, o homem gostaria de viver, embora, por algumas razões, não o viva. Liberdade é bem, ou seja, a liberdade é um bem, a responsabilidade é um bem. Então, o homem, naturalmente, querendo o seu bem, tinha de estar a favor da liberdade. Portanto, se contrariarmos a uma posição contra, nesse caso, a ideia de que todo ser humano, ou seja, muita gente tem medo da liberdade, ou seja, alguém achar que muita gente tem medo da liberdade, no mínimo estaríamos a analisar uma questão de fantasia. Só poderia ser fantasia. Logicamente, porque nós vamos usar aqui lógica, vamos aqui usar o silogismo, não é? Liberdade é uma virtude, responsabilidade, vamos considerar uma virtude, medo. Já não é. Nós devíamos usar aí confiança, seria. A liberdade significa responsabilidade, portanto, é por isso que tanta gente gosta dela, ou tem confiança nela. Seria assim. E não seria muita gente ou tanta gente tem medo dela. Contradição. Não é possível. Naturalmente, nós temos de valorizar a liberdade, a responsabilidade, porque é um bem. E nós não podemos querer aquilo que nos faz mal. Devemos querer aquilo que nos faz bem. Portanto, eu ainda faço uma menção num dos textos que eu escrevi, que a liberdade consiste em fazer aquilo que queremos, mas não devemos ferir outrem. Ou seja, ao usufruirmos da nossa liberdade de forma agradável, responsável,
e confiada, não podemos machucar de forma alguma qualquer outra pessoa. Portanto, é indiscutível, eu acho isso indiscutível que alguém tenha tanta vontade de ser livre. É indiscutível isso. Todos gostariam de ser livres. Todos gostariam de ser livres. Portanto, deixo aqui essa explicação de que a liberdade é um bem, sendo um bem, todos nós queremos usufruir. Muito obrigado. Sem mais delongas, eu começo por saudar a excelentíssima mesa do corpo de jurado. Começo por saudar os ilustres colegas, caríssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Meu nome é Helder Chiuto. Muito boa tarde. Boa tarde. O tema é bastante candente, bastante pertinente e suscita muita atratividade do ponto de vista da racionalidade do pensamento. Ouvimos o grupo que debateu em primeira instância falou precisamente da liberdade. Estamos todos na mesma senda da liberdade ainda até este preciso momento. Mas não quero ser repetitivo, mas ainda assim sou obrigado a também dar o meu ponto de vista relativamente ao conceito de liberdade. Porque vamos entender que liberdade é, sim senhora, um direito. É um direito consagrado, um direito plasmado pela norma, pela lei, pela Constituição. Liberdade. Capacidade de agir, de pensar, a capacidade de fazer, a capacidade de manifestar a sua vontade. Mas com as suas limitações. Liberdade. Mas responsabilidade também há uma similaridade. Eu quero dizer que a responsabilidade vem completar o sentido da liberdade. Porque de facto só é livre quem é responsável. Porque senão não teríamos os nossos queridos, sem qualquer bajulação, aqui presente, o nosso corpo de jurado, para apreciar este momento. Há responsabilidades acrescidas por se observar e por esta razão é que estão aqui para poder elencar a sua apreciação. Mas eu quero falar aqui de um homem que, na verdade, é o autor, é o citador desta frase. Quero falar daquele que promoveu a frase. Liberdade significa responsabilidade. E por isso que tanta gente tem medo dela. Estou a falar precisamente de Jorge Bernardo Shaw. Foi um dramaturgo, romancista, contista, ensaísta, jornalista irlandês. Foi este homem que precisamente cita numa das suas obras a frase que acabamos de ouvir. Mas, na sua visão, este homem chama a atenção que há necessidade de ter liberdade, sim, mas acompanhada da responsabilidade. Não se pode confundir, permitam a petulância de falar com alguma liberdade de expressão nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Angola, mas com as minhas limitações, obviamente, sem querer ferir sensibilidade. Eu quero respeitar o meu adversário, é forte, respeito ele porque tem coragem. O facto de estar aqui é um ato de liberdade, mas tem de falar, tem de se apresentar com a parte de vida de responsabilidade. E é por esta razão que somos eloquentes. Quero dizer que, independentemente do desfecho deste cenário, para mim é uma grande honra estar aqui como eloquente. Para mim, esta é a minha final. Eu não sei se vou transitar ou não. Eu sei que estou a combater. A minha final é esta. Por esta razão, tenho a liberdade de exprimir aquilo que me vem na alma. Mas, permitam-me, por favor, dizer que, ainda assim, João Paulo Sartre, filósofo e escritor de origem francesa, conhecido como representante do existencialismo. Este homem também cita numa das suas obras, ele diz, de um lado o amor é uma história de respeito à liberdade do outro. De outro lado é uma busca contínua de fazer respeitar a própria liberdade. Daí nenhuma infração. Logo, onde termina a tua liberdade, começa a liberdade do outro. Onde terminam os teus direitos, começam precisamente os direitos do outro. A necessidade de se agir com responsabilidade. Há 3 princípios que eu quero aqui sublinhar. Saber estar, saber ser e saber fazer.
Isto é muito importante porque só o homem, na qualidade de homem, é um ser que interage com a sociedade, é um ser sociável. E ao ser sociável, ele vai encontrar diversidade de seres. Logo, ele tem que saber respeitar a posição do outro lado. A ninguém é ilícito o uso da força para fazer valer o seu direito. Existe uma norma que regula a interação entre os seres. Então quero também aqui elencar ainda o pensamento de Simone de Beauvoir. O homem, ele diz que o homem é livre, mas ele encontra a lei na sua própria liberdade. Liberdade não é libertinagem. Não se pode confundir liberdade com abuso da liberdade. Porque a libertinagem é sim o abuso da liberdade. E por que muita gente tem medo? Porque não quer ser responsável. Por que tanta gente tem medo de observar este pensamento? Por causa do fator responsabilidade. Muito obrigado. Eu acho que desta forma acabo por brindar esta plateia linda. Volto daqui a instante. Realmente, eu percebia que existiria alguma falha de interpretação linguística. A questão em causa não é liberdade significa ou não responsabilidade. Por isso que eu fiz uma inversão. Eu gostava de perceber que havia alguma falha na interpretação. O meu cliente interpretou mal. A questão em causa é, por isso é que eu fiz aquela inversão. Analisei primeiro sintaticamente a frase, a vírgula posta. Eu diria que o é que é uma expressão de realce. Ainda que retirarmos da frase, não muda o sentido. Eu poderia dizer, liberdade significa responsabilidade. Por isso, tanta gente tem medo dela. São expressões de realce. E, por isso, é uma expressão conclusiva. Reforça a ideia anterior. Dá algum sentido à ideia anterior. Portanto, na inversão, se mudasse o sentido, então estaríamos a discutir tanto quanto o colega quer. Mas não é isso. Eu fiz a inversão. Muita gente ou tanta gente tem medo da liberdade por significar a responsabilidade. É a mesma coisa. Agora a questão é, tem medo ou não? O conceito de liberdade já foi dado. Poderíamos aqui falar de liberdade. Mas a questão em causa é, muita gente tem ou não medo da liberdade? A nossa discussão deve basear-se nessa análise primeiro sintática. Essa é uma das grandes falhas que nós temos cometido. Pega a frase, liberdade significa responsabilidade. O que eu vou defender é liberdade é mesmo responsabilidade. Não, deve dar continuidade à frase. Primeiro é interpretar linguisticamente a frase. Posteriormente é que vai fazer as devidas análises fora da questão linguística. Eu fui claro, dizer que a liberdade é um bem, claramente. É um bem, claramente. Não temos como dizer contra, mas a questão não é se é um bem ou não. A questão é, tanta gente tem mesmo medo da liberdade? Este deve ser o foco da questão. O colega falou bem, claramente, só que não poderia repetir o que disse. Mas a questão em causa é, tanta gente tem medo dessa liberdade mesmo por significar responsabilidade. Por isso que eu fiz inversão. É uma questão linguística. As pessoas devem perceber isso. Não é só pegar liberdade significa responsabilidade. Vou me apegar nisso. Não é isso. Eu sempre chamo a atenção a questão de interpretação. Eu já debati aqui que o problema consiste na interpretação mesmo. Por isso é que eu fiz a vírgula. Eu poderia suprimir a vírgula e colocar um ponto. Diria assim, liberdade significa responsabilidade, ponto. Por isso, vírgula. Estou a separar o por isso, porque é uma expressão conclusiva. Por isso, tanta gente tem medo dela. É a mesma coisa. Poderia colocar, tanta gente tem medo da liberdade, por significar responsabilidade, é a mesma coisa. Significa, se o colega apegar-se simplesmente na questão, liberdade significa responsabilidade, não estamos a fazer nada. Não interpretou a frase completa. Pegou-se apenas nessa expressão. E o tema não é só, não para aí. O tema da sequência. Ele diz que liberdade significa responsabilidade. Por isso é colocar aquela vírgula. Não é uma questão simplesmente de embelezamento. É uma questão de evitar erros de concordância. Muito obrigado. Eu acho que o meu colega seria bom para o centro linguístico. Com todo o respeito.
porque deu mais uma aula de linguística do que se fundar naquilo que é o cerne da questão. Mas percebe-se porque está um tanto quanto confuso o tema em si convida. Estamos num colóquio onde é próprio de ataques cardíacos e é natural que ele se comporta desta forma. Com todo o respeito e com toda a humildade, sem qualquer tendência de ferir a sua sensibilidade. Porque atacou-me de forma pessoal e não é essa a pretensão do debate. Mas eu começo por dizer o seguinte: tanta gente tem medo dela. É por isso que tanta gente tem medo dela. Perceba só este ponto. Há pessoas que gostam de ser livres, de fazer de si o que bem entender, mas não gostam de assumir as devidas responsabilidades que acarretam esta liberdade. Ele diz que gosta de manter contato com o lado oposto, mas não quer assumir as devidas consequências que virão do lado oposto desse relacionamento. Imaginemos uma coisa: por que muitos recusam sem casar? Ah, não, porque casar é amarrar a vida. Casar? Qual é esse conceito? Que casar é amarrar a vida? Não se concebe, é inadmissível, no mínimo, desculpa, é um delório, é um psicopata. Como pensar que casar é amarrar a vida? Porque ele fosse o fator responsabilidade. Porque ele sabe que daí advém as devidas responsabilidades por se assumir. Porque quem casa quer casa. Quem casa tem que dar formação. Quem casa tem que promover a harmonia na relação. Quem casa tem o dever de cuidado. Quem casa tem que ser um verdadeiro pai. Agora, imagine que, usando do excesso da sua liberdade, essas pessoas acabam por correr o risco de estar privado da própria liberdade. Porque existe uma lei que regula o comportamento e vem disciplinar a convivência dos seres numa determinada sociedade. Então, o abuso da liberdade dá a privação da liberdade. Hoje temos homens encarcerados, homens alojados lá nas comarcas de Viana, porque abusaram da sua liberdade. O medo está precisamente no facto de não querer observar as devidas responsabilidades que lhe são imputadas pela norma vigente. Portanto, a não observância desses pormenores dá exatamente a aplicação da imputabilidade criminal ou disciplinar, conforme prevê a norma. Onde é que as pessoas querem conduzir? As pessoas querem tanto ter as suas cartas, mas não querem, com rigor, observar as regras de trânsito. Tem medo disso. Por quê? Tanta gente tem medo por causa do fator responsabilidade. E é tão simples, porque as pessoas andam contramão, cometem tantas contravenções, tantas infrações, mas tem medo de assumir as suas responsabilidades como verdadeiro condutor, como verdadeiro automobilista. Há regras por se observar. O não cumprimento, a não observância dessas regras implica que há um desvio, há um atentado autêntico à norma vigente. Por isso, imaginemos que a liberdade por si só fosse liberdade e não houvesse a observância dessa regra. Então o mundo seria um caos, seria uma grande aberração. Ninguém respeita ninguém, ninguém reconhece ninguém. Há necessidade de se observar estes pontos necessários. Ainda assim, Victor Hugo diz que tudo quanto aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade. São vários pensólogos, filósofos, homens do saber, homens que racionalizam o pensamento, homens que passam dia e noite a pensar, a refletir, a achar a essência do saber. Homem que entra no fundo da própria sabedoria. Charles de Secondante Montesquieu diz também na sua obra que a liberdade é o direito de fazer o que a legislação permite. O que a legislação permite. Perceba-se isso. Como as pessoas têm medo de cumprir a lei porque acham que a lei é pesada demasiada, então cometem as suas atrocidades. E é precisamente com esses detratores que a norma vem para pesar de cima deles. Portanto, tanta gente só tem medo dela porque não gosta da lei, não gosta de cumprir aquilo que está legislado. Liberdade não é libertinagem. E o meu querido esteve um tanto quanto confuso a fazer a sua abordagem, porque cingiu-se muito naquilo que é retificações linguísticas. Eu não estava numa aula de língua portuguesa, obviamente. Mas ainda assim eu quero te dizer que há um princípio consagrado constitucionalmente, que é o princípio da liberdade de se expressar.
À luz da Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 40, número 4, permitam-me que rapidamente, acho que o tempo já começa a cobrar, ele diz assim: as infrações cometidas no exercício da liberdade de expressão e de informação fazem incorrer o seu autor em responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, nos termos da lei. As infrações cometidas no exercício da liberdade de expressão. É livre de se expressar, mas com dever de cuidado. Porque quando termina a tua liberdade, começa do outro. Para dizer que eu fico agradecido de forma muito profunda e particular com a organização deste evento, porque para mim fica inscrito o meu nome na instituição da UGS.